eu tenho aquele produto notável lá que calcula o produto da soma pela diferença de dois termos. E o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então a gente também tem um jeito de fatorar usando aquele produto da soma pela diferença. Bora trazer aqui alguns exercícios de fixação, né? Eu fiz 4 exemplos, aí eu tenho aqui mais alguns exemplos para a gente usar fatoração pelo trinômio quadrado perfeito. Vou fazer alguns e o resto fica como exercício aí. Coloquei aqui de novo, né, para a gente poder lembrar, quadrado da soma, quadrado da diferença de dois termos. Então bora pegar pelo menos uns 4 ou 5, né? Uns 4 exemplos, a gente já fez 4, a gente tem mais uma ideia para fixar essa forma de fatorar polinômios. A gente pode usar também outros produtos notáveis também, mas como a gente já trabalhou em aulas anteriores com o quadrado da soma e com o quadrado da diferença, então a gente focou em fatorar o polinômio usando o que a gente sabe de produto notável. Porque também tem o cubo da soma de dois termos, o cubo da diferença, o produto da soma pela diferença. Então aqui o exemplo A. O que eu disse? Eu vou calcular a raiz do primeiro termo. Aí nesse caso aqui você fala, mas só tem um que tem índice, né? Mas aqui, ó, você está sozinho. E esse aqui tem 2. Tem um coeficiente, se você divide por 2 dá 14. E sobra x. Então eu calculei o primeiro, eu já sei que x é o primeiro termo. Raiz quadrada de x quadrado é x. 2 dividido por 2, o índice aqui é 2, né? Isso, quando não aparece. É igual a 1. Então isso aqui é x elevado a 1. Então eu já sei que é o primeiro termo. Para achar o segundo, eu posso calcular a raiz de um dos dois termos, ou calcular a raiz dos dois e verificar qual é aquele que tem raiz exata, ou eu posso dividir aqui, ó, o segundo por 2. 28 dividido por 2 é 14. Se você fizer 14 vezes 14, vai dar 196. Ou se você fizer a raiz quadrada de 196, você vai achar 14. Então o primeiro termo do produto é x e o segundo é 14. Então você vai ter x mais 14 vezes x mais 14 ou x mais 14 ao quadrado. Então fatoramos. Escrevemos na forma de produto. Aí dos que tinham mais assim diferente, a letra D, esse aqui não está naquela ordem que a gente viu, tá vendo o quadrado aqui? Então o que você faz? Você pode calcular logo a raiz desse aqui e já saber quem é o segundo termo. Ou você pode calcular a raiz de todos aqui e verificar quais são aqueles que dão raízes exatas. Esse termo aqui não dá raiz exata. O primeiro dá e o último dá. Então vamos calcular a raiz desses dois termos. 400 é 20 e de y quadrado é y. Então o primeiro é 20 e o segundo é y. Então isso é 20 menos y vezes 20 menos y, ou 20 menos y ao quadrado. Se você dividir o do meio por 2, você vai achar o que? 20y, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Aí você também consegue descobrir quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo. A letra F. Ó, a letra F não está na ordem que a gente viu lá, né? Porque eu botei aqueles exemplos lá, dava para você identificar o primeiro e o segundo. Então você calcula a raiz de todos eles. Calcula a raiz de todos eles. Eu vou calcular desse aqui logo. Aí esse aqui eu já sei que tem raiz, tá vendo? Já é uma boa dica. Aí divide esse por 2 então. Se esse tem raiz, né? Você já tem 2 que você consegue calcular a raiz, então esse aqui divide por 2. É 45. Mas você não consegue descobrir aqui quem é o A e quem é o B, né? Justamente por ter um número aqui muito grande. Quando você divide por 2, você não vai saber se o coeficiente que sobra é do A ou do B, ou se já é a multiplicação do coeficiente do primeiro termo ou do segundo termo. Então, calculando a raiz é mais eficaz. Aí, para eu não confundir de quem eu vou calcular a raiz, eu posso fazer isso, né? Eu identifico os termos que são quadrados, no caso os dois primeiros ali são quadrados, então um é o primeiro termo, o outro é o último. Como os dois são positivos, não faz diferença se eu coloco 25 menos 90, ou se eu coloco 81 ao quadrado, x quadrado menos 90. Aí eu vou e calculo essas raízes aí, primeiro termo, para achar o primeiro termo, 9ax, né? Raiz quadrada de 81, 9, raiz quadrada de a ao quadrado é a, e de x ao quadrado é x. É só dividir, né? O expoente, o grau,
o expoente da parte literal por 2, já que a gente está calculando raiz quadrada, né? E o segundo termo? 25, raiz quadrada de 25 é 5, né? Tem um zero aqui, fazendo não sei o quê. E se você prestar atenção, 2 vezes 9, 18, vezes 5, 90, né? Então, você vai ter 9ax menos 5 ao quadrado. Quadrado do primeiro, 81 ao quadrado x quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 5, 90. Então, 90ax. E 5 ao quadrado, 25. Botei uma com fração ali. E botei só a mesma letra ali, tá vendo? Quais são os dois termos que tem quadrado aqui, que a gente consegue calcular a raiz? 9x quadrado. 3 tem raiz exata? Não. 4 tem. E 1 também. Então, esses dois aqui a gente consegue. Então, se eu calcular a raiz quadrada desse termo aqui, 9x quadrado, e calcular a raiz quadrada de 1/4, eu consigo achar o primeiro e o segundo termo. Então, vamos fazer isso. Raiz quadrada de 9x quadrado é 3x, e raiz quadrada de 1/4, raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada do número 4 é 1 sobre 2. Então, o primeiro termo é 3x, o segundo é 1 sobre 2. Então, o produto é 3x mais 1 sobre 2 vezes 3x mais 1 sobre 2, ou, na forma de potência, 3x mais 1 sobre 2 ao quadrado. Então, com isso a gente já sabe agora como fatorar o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos, né? Ou seja, se eu consigo identificar o produto notável, eu transformo em um desses dois e aí eu fatoro o polinômio, nesse caso, o trinômio quadrado perfeito. Fiz 4, o resto ficou como exercício aí para vocês fazerem, para testarem se vocês compreenderam bem o que eu acabei de falar. Então vamos ver mais um, usando o produto notável, né? Fatorar pelo quadrado da diferença, né? A diferença de quadrado de dois quadrados, o quadrado da diferença, que é nada mais é do que o produto da soma pela diferença de dois termos. A gente sabe que o produto notável das produto da soma pela diferença de dois termos, no final sobra o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, por isso, diferença de dois quadrados. Então, tá aqui, ó. Quando eu faço esse produto aqui, ó, a mais b vezes a menos b, eu vou achar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, isso aqui é o quê? Diferença de dois quadrados, ó. Expoente 2, expoente 2. Então, se eu consigo enxergar em um polinômio, um binômio, essa possibilidade, né, esses termos aqui, ó, ao quadrado menos b ao quadrado, eu transformo em um produto da soma pela diferença dos termos. Então, esse ainda é mais prático, mais rápido, porque só tem no final dois termos, é um binômio, né? Então, se você tiver lá um número ao quadrado menos o outro ao quadrado, é o produto da soma pela diferença. Então, coloquei alguns exemplos aqui para a gente aplicar essa definição. X ao quadrado menos y ao quadrado, 49 ao quadrado menos 25 ao quadrado, menos 144 x à sexta mais 64 a quarta b a quarta, a y a quarta, e y a quarta, x elevado a 10 menos 100 a ao quadrado b a sexta. A gente pode usar a mesma ideia de calcular a raiz aí. Calcula a raiz dos dois termos, né? Para saber quem é o primeiro e quem é o segundo. Aí você fala bem assim, mas esse termo aqui, ó, da letra C, tem um menos aqui. Mas a gente não vai calcular a raiz do sinal, vai pegar só o termo. Então, isso aqui a gente vai calcular a raiz quadrada de 25b ao quadrado. Esse aqui a gente vai calcular a raiz quadrada de 144x à sexta. Esse aqui é negativo, 100a ao quadrado xb à sexta. A gente não pega o sinal, só o termo propriamente. Então, aqui o primeiro está fácil, calcula, que você olhar para lá, só trocou o y pelo x e o b pelo y. Raiz quadrada de x ao quadrado é x porque, lembrando, 2 dividido por 2 dá 1. Então, isso aqui, na verdade, é x elevado a 1. Raiz quadrada de y ao quadrado, a mesma coisa. 2 dividido por 2 dá 1, y elevado a 1. Então, você tem x mais y vezes x menos y. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado vai ser igual ao produto de x mais y por x menos y. Letra B. Eu tenho 49a quadrado menos 25b ao quadrado. Mesma ideia. Calcular isso do primeiro. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de a ao quadrado é a.
Raiz quadrada de 25, percebeu que eu não peguei o sinal de menos ali? Isso mesmo, pego só o termo. É 5 e de b ao quadrado é b. Então o primeiro termo é 7a e o segundo termo é 5b. Então isso é 49 ao quadrado menos 25b ao quadrado vai ser igual a 7a mais 5b vezes 7a menos 5b, mais e menos, o produto da soma pela diferença. E não perceba que se eu trocar aqui e colocar um menos também não vai fazer, né? Se eu fizer 7a menos 5 e vezes 7a mais 5b, não faz diferença, né? A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto final. Letra C. Eu posso trocar se eu quiser, mas eu não sou obrigado a fazer essa troca aqui. É só você pegar o termo, né? Pega o termo. E outra coisa também, porque vai ser um positivo e outro negativo, então a gente vai identificar o primeiro e o segundo. Se você trocar, fica mais, você consegue comparar melhor em relação ao produto notável, né? O primeiro é positivo, né? A ao quadrado, e o segundo é negativo. Então, o A vai ser, para você achar, você vai calcular a raiz quadrada de 64 a quarta y, a quarta. Para achar o B, você vai calcular a raiz quadrada de 144x a sexta. Raiz quadrada de 144 é 12, e de x a sexta é 6 dividido por 2 dá 3. Então foi isso que a gente fez aqui. Peguei o expoente 6 e dividi por 2, porque é o índice da raiz, 6 por 2 igual a 3. E raiz quadrada de 64 a quarta y a quarta é igual a raiz quadrada de 64, 8. Aqui é a mesma coisa, a ao quadrado, a quarta dividido, 4 dividido por 2 dá 2, então dá ao quadrado, 4 dividido por 2 dá 2, então dá y ao quadrado. Então sobra 8a ao quadrado, y ao quadrado, substituindo. Então você vai ter que 64a ao quarta, y ao quadrado, a quarta, menos 144x a sexta, é a mesma coisa que menos 144x a sexta mais 64a a quarta, y a quarta, vai ser igual ao produto de menos 12x ao cubo, ó. Por que menos? Porque no início esse termo aqui estava negativo. Então, menos 12x ao cubo mais 8a ao quadrado, y ao quadrado, vezes 12x ao cubo mais 8 ao quadrado, y ao quadrado. Mesma ideia aqui novamente, né? Isso aqui já tem, não preciso trocar nenhum termo de posição, simplesmente calculo a raiz do primeiro. Raiz quadrada de y à quarta x elevado a 10 vai ser igual, aí você divide os expoentes por 2, y elevado a 4 dividido por 2 dá 2, x elevado a 10 dividido por 2 dá 5. Então o primeiro termo é y quadrado x à quinta. O segundo termo, raiz quadrada de 100 a ao quadrado b à sexta, mesma coisa, raiz quadrada de 100 é 10. A raiz quadrada de a ao quadrado vai ser igual a elevado a 2 por 2, que vai dar 1, então só sobra o a. E o do b vai ser b elevado a 6 dividido por 2, que dá 3. Então a gente já sabe que o primeiro termo vai ser y ao quadrado x à quinta, e o segundo termo 10ab ao cubo. Então vai ser o produto. Então y à quarta x elevado a 10 menos 100a ao quadrado b à sexta vai ser igual a y ao quadrado x à quinta mais 10ab ao cubo vezes y ao quadrado x à quinta menos 10ab ao cubo. Então, aí eu peguei aqui um exercício de fixação também, para você repetir. Então, para você ver se consegue também entender pela recorrência, né? Se você não entendeu bem o que a gente está fazendo, mas pela recorrência é possível entender, é possível pelo menos pegar essa parte, né, de fatorar. Eu tenho alguns exemplos ali, vamos escolher uns 4 para a gente fazer. Então, peguei a letra B. A letra B a gente tem o seguinte aí, 25x ao quadrado menos 64. Então você calcula a raiz quadrada do primeiro termo ali, 25x quadrado dá 5x, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de x quadrado é x, e calcula a raiz quadrada de 64, 8. Então isso vai ser igual a
5x mais 8 vezes 5x menos 8. Peguei a letra E. Tem bastante letra aí. 400x à sexta y à quarta menos 16x à quarta. Então isso vai ser igual. Calcula a raiz do primeiro, de 400x à sexta y à quarta. Raiz quadrada de 400 é 20. Raiz quadrada de x à sexta é x elevado a 6 sobre 2, que dá x ao cubo. Raiz quadrada de y à quarta é y elevado a 4 sobre 2, que dá y ao quadrado. Então, o primeiro termo é 20x ao cubo, y ao quadrado. O segundo, tem pouca letra, está mais fácil, né? 16x à quarta vai ser igual a raiz quadrada de 16, 4, raiz quadrada de x à quarta, x ao quadrado. Substituindo, a gente vai ter 20x ao cubo, y ao quadrado, mais 4x ao quadrado, vezes 20x ao cubo, y ao quadrado, menos 4x ao quadrado. É mais rápido esse e mais prático, né? Aí isso aqui é igual aquele que a gente fez do 144 lá. A gente pode trocar de posição ali o primeiro e o segundo termo. E vai ficar parecido com o que a gente já está acostumado a ver, né? Então, você vai calcular a raiz quadrada de 64x à quarta, 8x quadrado. Calcula a raiz quadrada de 9y quadrado sobre 4. Aí você vai calcular separadamente todas as raízes. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de y quadrado e y. Então, o primeiro termo é 8x quadrado e o segundo termo é 3 meios de y. Lembrando que a propriedade de raiz permite que você separe a raiz do de cima dividido pela raiz do que está embaixo. Então, a raiz quadrada de 9 é 3, de 4 é 2. E aqui é o produto que você pode fazer a mesma coisa, né? Então, a gente vai ter 3 meios de y mais 8x ao quadrado vezes 3 meios de y menos 8x ao quadrado. E se os dois tiverem raiz? Mesma coisa. Se calcula separadamente a raiz do primeiro termo. Então, o primeiro termo é a quarta, x a sexta dividido por 16. Calcula todas as raízes aqui. Lembrando que da letra é só você dividir o expoente pelo índice da raiz. Então, 4 dividido por 2 dá 2 ao quadrado. X elevado a 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, fica x elevado a 3. E a quadrada de 16 é 4. Segundo termo, mesma coisa. Raiz quadrada de y ao quadrado. 2 dividido por 2 dá 1, então sobra y. Raiz quadrada de b a quarta. 4 dividido por 2 dá 2. E raiz quadrada de 169, 13. Então, isso aqui vai ser a ao quadrado x ao cubo sobre 4 mais yb quadrado sobre 13 vezes a ao quadrado x ao cubo sobre 4 menos yb ao quadrado sobre 13. E aí a gente fatora isso. Com isso a gente termina. Com isso a gente termina todas as partes de fatoração. E o próximo assunto que a gente vai estudar é frações algébricas. Então a gente tem uma atividade aí da página 130.